Alô, amigos do Marcenaria Terapêutica. Que bom tê-los aqui de novo. Então, aperte o cinto, que a nave do Marcenaria Terapêutica vai subir. Oba, 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 mais uma segunda-feira, né? Que bom estar junto de novo, né? Antes de começar o programa em si, eu já quero dar um recado pro final. Não esqueça, como aconteceu na segunda-feira passada, hoje tem também Marcenaria Terapêutica Plus. Eu, Ricardo Morcegão e convidados estaremos depois do Marcenaria Terapêutica normal, fazendo aquele chat bacana ao vivo, conversando, trocando ideia, comentando sobre o programa, sobre assuntos relevantes da semana. Não percam, eu conto com todos, tá bom? Terminou Marcenaria Terapêutica, continua no canal do Marcelinos Mega, que a live começa em seguida, o Marcenaria Terapêutica Plus, ok? Hoje é uma satisfação aqui o que eu estou trazendo no programa, que na verdade é um e são dois ao mesmo tempo. É uma loucura isso que eu estou te falando. Mas na verdade estou falando de Leandro e Luciano do Empoeirados, do canal Empoeirados. Esses dois meninos são 10. Tenho o prazer de conhecer eles pessoalmente e toda vez que eu os vejo é uma alegria, porque eles são alegria em pessoa. Então vamos ver o que o Leandro e o Luciano têm para nos contar? Com vocês, Leandro e Luciano do Empoeirados. Vamos lá. Paulo, primeiramente queria agradecer pela oportunidade, né, de estar aqui no seu canal, Marcenaria Terapêutica, e realmente um prazer imenso aqui estar falando com você e com toda a galera aí. E parabéns pelo trabalho, né? Eu acho que o seu canal ele traz ele dá a oportunidade de das pessoas conhecerem outros trabalhos, outras pessoas, né? Nesse Brasil afora aí, que eu acho que é muito interessante, tá? Então parabéns e obrigado mais uma vez pela oportunidade, tá? Grande Paulo, como estão as coisas por aí? Espero que você esteja se cuidando, não só você, seus familiares também, porque realmente essa crise começou devagarzinho, né? E agora a gente viu que está se agravando, mas enfim. Estamos aqui também confinados, e eu estou confinado aqui na minha cidade. Eu moro na cidade de Salto, interior de São Paulo, vizinho do Luciano, inclusive no mesmo bairro, tá? Quando a gente era criança, a cidade é pequena, então a gente quase que na época conhecia quase todo mundo, né? Todo mundo tinha amizade com todo mundo. Bom, a gente é aqui de Salto, né? Que é do interior de São Paulo, fica aqui na região perto de Itu, Indaiatuba, Sorocaba, Campinas. Então nós estamos numa região muito gostosa, muito bacana. E está pertinho de São Paulo, né? Apenas 100 quilômetros, então vira e mexe a gente está indo para lá, visitar cliente, fornecedor. Então realmente eu gosto de estar aqui, moro aqui, tenho minha família aqui, trabalho aqui e nada impede a gente fazer bons negócios estando aqui no interior de São Paulo, tá? Então é uma região muito gostosa. Então, só que eu conheci o Luciano, olha que coisa engraçada, depois que eu fiz 18 anos, porque eu tocava saxofone e ele tocava piano, pois é. E a gente tocava aqui, eu fui procurar um pianista para me acompanhar porque eu queria fazer alguns casamentos, né? Tocar em casamento, tocar em festas, para ele fazer uma graninha além do trabalho que a gente já tinha, né? Ele era contador e eu trabalhava como office boy também lá com... Meu pai tinha uma gráfica aqui no interior, né? E foi assim que a gente se conheceu. Ele trabalhava no contador que fazia a contabilidade para o meu pai. Bom, eu conheci o Leandro já faz um tempinho, por volta de, acho que eu tinha uns 15, 16 anos. E a gente nós formamos um trio, né, de músicas instrumentais, né, eu toco piano, né, e o Leandro toca sax e mais um amigo nosso que toca teclado e nós formamos uma banda aí, né, um trio para tocar, né, para se divertir aí, tocar em shopping, tocar em restaurante, formatura, e a gente formou essa banda. E de lá para cá, né, nós iniciamos aí uma amizade, né, que dura até hoje, né?
Nós fizemos também faculdade juntos, né, de propaganda, depois nós montamos uma empresa, né, uma agência. De lá para cá, realmente, né, muita coisa aconteceu e nossa amizade só tende a aumentar, né, aumentou e realmente considero o Leandro hoje como se fosse meu irmão, né. Nós somos 3 em casa, eu sou caçula, tenho mais 2 irmãos e por mim, né, da minha parte, é o Leandro como se fosse meu terceiro irmão aí, né. Então nossa amizade ela começou dessa forma. Desde criança eu sempre gostei de trabalho manual, sim, até brincar de Lego, né, que eu ia na casa dos meus primos, eu não tinha um Lego, cara, vê se você acredita nisso. Eu ia na casa dos eu ia na casa dos meus primos e ficava brincando de Lego, ficava montando as coisas, isso também é um trabalho manual, né. E ó, meu pai também me deu quando eu era criança, olha só, um serrotinho, tá vendo? E um martelinho. E com esse serrote aqui, ele falou que eu cheguei a serrar o braço de um banco que ele tinha lá. Que ele tem... Aliás, esse banco tá aqui em casa, fica comigo hoje. Esse banco tem mais de 100 anos. Coisa de criança. Eu não cheguei a serrar inteiro, mas depois eu até mando pra você um detalhe do banco lá que eu serrei. Tá, então desde criança, assim, a gente tem uma... Eu pelo menos, tenho uma habilidade no trabalho manual. E olha aqui que legal também que eu tenho na minha oficina, que eu gosto de mostrar pra todo mundo. Aeromodelos, ó. Os 2 que eu montei, isso há uns 20 anos atrás. Tá vendo aquele vermelhinho ali? Pois é. Eu sempre gostei de madeira, né? Sempre gostei do faça você mesmo, né? Quando eu era pequeno, o meu pai ele sempre foi um grande incentivador, né? Então, na minha casa sempre teve oficina, sempre teve lá uma bancada, ferramenta, prego, parafuso, né? Então, meu pai ele sempre foi incentivador lá em casa, né? Tanto eu como meus 2 irmãos também, a gente se vira, né? Então, eu sempre vi meu pai arrumando as coisas, né? Então isso pra gente foi muito legal, porque a gente aprendeu, né, que as coisas poderiam ser consertadas, né, a gente pode reaproveitar. Então isso é uma coisa que realmente é de grande valia. E a marcenaria ela veio também junto, né, porque queira ou não, sempre tem alguma coisa de madeira para fazer, né. Apesar de meu pai ser torneiro mecânico, né, mais na área de ferramentaria, área de ferro, de metal, né. Realmente ele gostava também de madeira. Inclusive na frente da minha casa tinha uma marcenaria, né, e eu era, né, um toquinho de gente, vira e mexe ia lá pegar madeira, eles tinham uns caixotes lá que tinha retalhos, né, jogava fora os retalhos. Naquela época era bastante compensado, né, tinha MDF, mas acho que o compensado, eu tinha a ideia que o compensado era tinha mais madeira compensada do que MDF. Então eu sempre estava lá. Tinha um senhor que, né, ficava lá invernizando, de vez em quando, à tardezinha, daí eu ia lá, encher o saco. Então a marcenaria começou daí, né? A marcenaria eu faço você mesmo, na verdade, né? Então eu sempre gostei de mexer nas coisas, eu sou um cara muito curioso, né? E a marcenaria veio, né, para ajudar também, um hobby, né? Na verdade uma válvula de escape, né? Tem gente que gosta de ir na academia, tem gente que gosta de caminhar, sei lá, de fazer origami, né? E a gente gosta de mexer com madeira, né? E fazer esses trabalhos, nem que seja trabalhos pequenos, né, ou grandes, né? A gente gosta de fazer. Então essa foi minha paixão e desde que me conheço como gente, eu estou sempre fazendo algum projetinho de madeira. A marcenaria como hobby, Paulo, começou pra gente quando o Luciano ele prestava serviço para Start e tinha um parceiro da Start na época, Celso, da Madeira Viva, em São Paulo. Ele é um professor de marcenaria. E o Luciano foi visitar esse cara e ficou, puxa, apaixonado por ver o trabalho que o cara fazia, essas coisas. E ele me contou e nós dois ficamos, puxa, que legal, né? E a gente começou, então, a se interessar mais, porque a gente já tinha feito coisas juntos. A gente chegou a montar um estúdio de fotografia caseiro, tá? No sítio que ele tem lá, o Luciano tem. E a gente fez os móveis, tudo de qualquer jeito mesmo. Fomos pegando prego, furadeira e martelo, né, para montar as coisas. E a gente começou então ele falou desse Celso, da Escola Madeira Viva em São Paulo, que a gente gosta muito, é um cara super do bem. E a gente começou a ir lá fazer aulas com ele, para se distrair final de semana, aos sábados, né? E pra gente ter uma desculpa de poder todo sábado, e a gente lançou o canal Empoeirados. A gente deu como desculpa para nossas esposas, para conseguir escapar um pouquinho de casa, que a gente tinha feito um negócio que agora não podia parar, porque a gente começou a publicar vídeo, então tinha que ter aquela... como que fala? Sempre, toda semana tinha que ter, né? E a gente começou a usar como
o Empoeirados como motivo para praticar um hobby, tá? E daí aconteceu que o Empoeirados virou mais do que a gente esperava, sinceramente. A gente não abriu o Empoeirados com nenhuma pretensão de, nossa, vamos ser um canal de marcenaria enorme. Aliás, porque na época tinham pouquíssimos canais e a gente tava fazendo para se divertir. E, aliás, até hoje a gente faz para se divertir. Isso foi em 2013, se não me engano. Desde lá, então, a gente tem Empoeirados e estamos indo até hoje. Olha, a marcenaria como hobby, ela vem num momento assim, de válvula de escape, né, vou dizer assim, né? Eu sempre gostei, né, mas eu acho que só você fazer por fazer, né, você sempre quer mostrar, né, o trabalho para alguém, né? Então você mostra para a esposa, para os amigos, para o irmão e tal. E o trabalho de marcenaria, eu acho que assim, ele envolve algo mais, né? Você tem que fazer e mostrar, e às vezes até mostrar como você fez, né? Então foi aí que nasceu, né, o projeto Empoeirados, né? Uma conversa com o Leandro que nós tivemos. Eu sempre acessei canal lá de fora, né, americano, canadense e tal. E eu sempre vi que o Brasil, naquela época, né, ele era muito carente desses canais, né, de faça você mesmo, de mostrar ali o passo a passo, né. E numa conversa com o Leandro, a gente teve uma ideia, eu falei, poxa, por que a gente não faz um canal, né? Eu nunca ia imaginar que ia fazer um vídeo, né, não porque nunca tive habilidade, né, para vídeo, esse tipo de coisa, mas sempre foi um cara, né, eu sempre fui um cara, tanto eu como o Leandro, a gente sempre foi comunicadores, né. Nós sempre tivemos essa boa comunicação e a gente resolveu montar o Empoeirados, né? Uma que, assim, pra gente também fazer os trabalhos, né? É uma desculpa lá, né? Pra gente falar, olha, não, poxa, hoje não é pra esposa, né? Hoje a gente vai ter que filmar e tal, pra gente poder fazer alguma coisa de madeira. E a gente também viu que a necessidade de incentivar as outras pessoas, né? Então, a gente quis mostrar para as pessoas que todo mundo consegue fazer qualquer trabalho, né? Mesmo que você tenha duas mãos esquerdas, e mostrar como que faz, uma maneira simples, né? Uma maneira bem objetiva, né? E com um toque ali de diversão, né? Porque às vezes é ruim, né? Ficar lá vendo o cara falando, né? Então a gente realmente fez nós resolvemos criar um canal ali, um pouco de, né? Uma dose de diversão para ficar um pouco mais contraído, né? E claro, incentivar as pessoas a fazer os trabalhos de madeira, ou faça você mesmo, né? Realmente fomentar essa área que é muito legal. Então naquela época a gente acabou fazendo isso e deu muito certo, né? Até hoje a gente fez e despertou muito, né? Poxa, hoje eu conheço muitas ferramentas, máquinas, coisas que eu acho que eu nunca imaginaria, né, que eu ia conhecer, né? Então é uma satisfação enorme de tentar ajudar as pessoas, o pouco que a gente sabe, né, de ajudar. Então, vira e mexe, a gente recebe algumas mensagens lá, por e-mail, por Instagram, e de pessoas que falam, poxa, obrigado, né, por ter, né, colocado esse vídeo, mostrado, poxa, despertou um interesse meu, um hobby, enfim, eu estava depressivo, né, poxa, você quer, para mim isso, né, eu acho que o trabalho tá feito, né. E claro que a gente vai tentar ajudar as pessoas sempre, né, da forma como der, né? O fato do Luciano me chamar de homem caixinha é que eu gosto de guardar tudo em caixinha, sabe? Eu pego todas as minhas coisas, eu vou colocando em caixas e tentando... Eu não sou muito organizado, falar bem a verdade pra você, mas eu tento guardar em caixas, né? E daí eu comecei a fazer umas caixinhas de madeira também, olha, essa flanha que eu comprei. Lá em 2013, quando eu comecei a trabalhar com marcenaria, eu comprei direto do Japão, ó, fiz uma caixinha com caixa de feira, isso aqui são tabuinhas de caixa de feira, aquelas caixinhas de uva, sabe? Fiz essa caixinha, olha que bacana. É bem fraquinha, madeirinha leve, não aguenta muito, mas até hoje tá aqui, ó, guardando minha plana aqui dentro, tranquilinho. Além disso, eu fiz essa outra caixa aqui, ó, deixa eu pegar pra você ver. Para guardar os meus gabaritos, o meu gabarito de meia esquadrilha japonês, ó. Tudo em peroba. Um cachezinho bacana, tá vendo? E depois dessa caixa, é lógico, eu fiz uma que a gente fez até um episódio dela, que é essa caixa maior aqui para guardar meus formões, ó. Deixa eu mostrar aqui pra você. Tá vendo? Essa caixa aqui já ficou mais legal. E a gente fala que pode até soltar a tampa porque ela não faz nem barulho, ó. Tão bem que ficou em caixa. E detalhe, ela ganhou agora também uns detalhes da obra de arte do meu filho, que pegou e rabiscou todinha ela com
lápis grafite, ó. Eu não vou nem reformar, vou deixar assim pra mostrar pra ele quando ele crescer. Da mesma forma que eu estraguei o banco do meu pai e ficou como lembrança, ele estragou a minha caixa e vai ficar como lembrança aqui também. Mas é uma coisa bacana. Até eu gosto dessa caixa agora ainda mais por causa que ela tem essa marca de grafite aqui do meu filho. Tudo rabiscado, hein? E outra, tem uma caixa lá. Uma pena que você não tá podendo vir pra cá, né? Que agora também tá todo mundo em quarentena, mas eu tenho uma caixa no Empoeirados que quando você vier eu vou mostrar pra vocês. Você vai adorar, cara. Uma caixa cheia de segredo pra abrir ela. Pois é, o Leandro é fascinado por caixinhas, né? Ele é o homem caixinha, né? Eu falo que ele é o homem caixinha. É Leandro, às vezes é Leandro Caruso, é Leandro Caixinha, né? Mas realmente a caixinha, ela é engraçado isso, né? Mas a caixinha é um trabalho muito legal de fazer, né? E não é fácil, né? No primeiro momento assim, não é fácil fazer uma caixinha. Poxa, fazer uma caixinha, né? Poxa, né? 4 madeirinhas ali e tal, depois uma em cima, uma embaixo. Mas tem toda uma técnica, né? Então existem várias formas de você montar uma caixinha, né? Pode fazer lá com rabo de andorinhas, pode fazer com macho fêmea, pode fazer madeira normal mesmo, pregado, né? Então realmente é uma arte e você tem vários tipos, né, de abertura, de fechamento, né? Então é um trabalho assim, muito interessante, mas realmente, às vezes, quando eu pego no pé do Leandro, quando ele chega com uma ideia, ela fala, vamos fazer isso aqui e tal, daí claro, tem uma caixinha. Então eu tenho que cortar ele um pouco, porque senão o canal do Empoeirado só vai ter passo a passo de caixinha, né? Mas é legal, a caixinha também eu gosto, eu sou um cara muito organizado, então eu guardo muitas coisas, né, aqui na oficina, em caixinhas, né, porque eu acho que o ambiente da oficina você tem que ser organizado, né? Tem muita gente que não é, né? O meu pai, meus irmãos, eles não são nada organizados, né? Então, mas eles se acham, né? Então tá lá, então cada um tem a sua organização, né? Mas a caixinha, né, é bom para organizar, é muito bom. Olha, eu gosto muito de fazer, quer dizer, eu faço de tudo, né? Gosto de fazer de tudo, mas eu gosto muito de fazer gabaritos, né? Para que ajude aqui na hora de fazer os trabalhos. Então estou sempre bolando alguma coisa aqui nova e tal. Eu gosto de criar, gosto de ver quando eu tenho algum vídeo mostrando, eu assisto tudo. Mas eu gosto de fazer de tudo, né? Eu não tenho muito, né? Caixinha também, eu acho legal fazer. Mas gosto de fazer um móvel, um banco, né, para jardim, né, coisas externas, coisas mais rústicas. Então eu faço de tudo. Eu gosto de trabalhar com madeira mesmo, né? Não que eu não gosto de MDF, acho que o MDF ele é necessário, né, em algumas vezes, mas eu gosto de trabalhar madeira. Acho que a madeira dá toda essa liberdade de você trabalhar, de você planar, né, lá com o formão, né, com a plana. Então realmente eu curto mais mexer com madeira mesmo. Olha, o vídeo da Tupia, realmente ele fez muito sucesso. Eu acho que foi o vídeo que deu um boom aí no canal do Empoeirados, né? Realmente assim, uma mesa bem simples, né? Hoje nós temos até um projeto, até para fazer um upgrade dela. Mas foi um projeto assim, muito simples, muito fácil de fazer, né? E realmente foi um sucesso enorme, né, esse vídeo. Uma época eu fiz um curso de marcenaria, né, em Itu, que é aqui do lado, e eu lembro que o professor ele fez uma mesa parecida, né, com essa que nós fizemos. E daí a gente já estava começando Empoeirados, se não me engano foi, sei lá, o 4º episódio, o 5º episódio. E a gente montou, né, e realmente fez um sucesso enorme, e é uma mesa muito prática, muito legal. Acho que qualquer um pode fazer, né? São retalhos de madeira, não é nada muito grande, nada muito complicado, e ajuda muito, né, para você poder fazer trabalho com a Tupia. Na verdade eu nunca tinha reparado que a gente era bem humorado. As pessoas que começaram a assistir nossos vídeos falaram, né, e a gente corta muita palhaçada que a gente faz. Pode ter certeza que a gente corta um monte para tentar deixar o vídeo pequeno. Se a gente fosse deixar as brincadeiras que ficam, ia ficar um vídeo de 2 horas. Então, mas assim, bom humor acho que é porque nós somos amigos, né? A gente conhece um outro já há tanto tempo, então a gente sabe a piadinha que o outro fica bravo de ouvir, ou que a piadinha que a gente gosta de fazer entre nós e até nossos amigos, né? Mas o Luciano e eu realmente... Eu sou mais bem humorado que ele, sabia? O Luciano é chato. O Luciano é chato, aí tá uma revelação. Tô brincando. Olha, a maioria das vezes a gente tá bem humorado. A gente tem essa coisa de estar bem humorado, otimista, né? Acho que o brasileiro é assim, né?
nós temos que ser, né, otimistas, né, manter sempre o bom humor. Mas não é sempre, né? É claro, né? A gente tem episódio que a gente não está tão empolgado, tão animado. Né? Mas ó, a maioria das vezes a gente sempre procura um brincar com o outro, quebrar um pouco o gelo, né? Pode não ficar aquela coisa séria, né? Porque é diferente quando você filma com uma pessoa, né? Então você consegue conversar, você consegue tirar dúvida, você consegue debater ali o assunto, tirar sarro, né? E eu e o Leandro, nós sempre tivemos esse carinho aí, né? Vamos dizer assim, de brincar um com o outro sem ofender, claro, né? Mas a gente se entende, entendeu? Então é um negócio que é normal, né? Então a gente fala uma coisa pra ele, tá bom, vai. E mesma coisa comigo, né? Só que, claro, né? Tem dia que a gente não tá com um humor assim, né? Tão bom quanto deveria estar. Mas a maioria das vezes a gente tá de bom humor, né? Não, mas daí você vai fazer o nosso layout, não vai? Não, mas eu fiz aqui, amiguinho. Tá bom aqui pra mim? Pra você? Vai, Eu tô ocupando muito espaço aqui? Ó, Eu vou ficar um pouquinho mais pra cá, Luciano. ó, primeiro eu começo a plantar o tipo de rosto. Puta merda, cara. Você mandou muito bem, cara. Parabéns. É isso aí, Leandro. Porra, você enrola pra caramba, cara. É isso aí, Leandro. Nossa, que demora. Leandro, tem que falar com o lápis da boca. Estamos aqui para falar para vocês sobre os parafusos da carne. Você falou aí que enquanto um pega o graveto, o outro tá pronto pra fazer a fogueira, né? Parece que a gente tem essa sinergia, assim. Nós temos mesmo, né? A gente pensa bem igual, bem parecido. Mas tem alguns projetos que às vezes eu quero fazer e ele não quer, e tem alguns projetos que às vezes ele quer fazer e eu acabo fazendo. Esse que é o problema. Esse que é o diferencial de como eu sou legal, tá vendo? Mas assim, às vezes a gente discute as formas de se fazer um projeto. A gente quer fazer uma mesa, mas aí vamos prender de tal forma, vamos usar tal madeira, vamos usar tal coisa. Talvez dê alguma coisa, mas na maioria das vezes a gente se dá bem sim, a gente topa fazer um projeto e bola pra frente. Afinal de contas o intuito é fazer mesmo, né? E é isso, a gente se dá bem sim. E tem em qualquer rusgas e brigas como em qualquer amigo tem com qualquer amigo, né? Mas é assim, coisa de irrelevante. Olha, dos projetos a gente realmente, né, a gente é muito rápido, né? Então a gente tem uma ideia, a gente vai lá, já desenvolve, manda bala, já começa a filmar, né? Claro que nem todo projeto é assim, né? Tem alguns projetos que a gente acaba fluindo mais fácil, outros, né, precisam um pouco mais de desenvolvimento, né? Desenvolver um pouco mais. Mas realmente, assim, o projeto flui, né? E às vezes a gente tira coisas ali na hora, né? Quando o projeto ele é muito passo a passo, daí a gente faz um roteirinho e tal, né? Pra não se perder, né? Mas quando é uma coisa um pouco mais simples, tal, a gente vai lá e, manda bala, né? E da hora ali já surge alguma ideia, já na abertura, vamos fazer essa piadinha, vamos fazer esse corte, vamos mostrar pro pessoal, vamos dar essa dica aqui que a gente não pensou. Então as coisas vão acontecendo, vão fluindo. Isso eu acho que é saudável, né? Claro, você tem que ter um roteiro, né? Acho que é de praxe, básico. Mas tem muita coisa também que você tem que deixar rolar, né? Porque senão você fica muito preso ao roteiro e não tem aquela coisa, aquele plus, né? Então eu acho que isso é importante. É importante o roteiro, mas é importante também você sair um pouco da caixinha aí e fazer coisas legais, né? Você estava falando sobre a coragem de empreender. Realmente não é que eu sou mais corajoso que outras pessoas ou nada a ver. Realmente empreender no Brasil é um pouco difícil. A gente fala que o país ainda... Como a gente ainda está num processo de evolução, né? O Brasil ainda está não é um mercado. Tanto é que a gente é classificado como mercado emergente. Há uns anos atrás nós éramos terceiro mundo, né? E agora nós somos emergentes, ou seja, que tem potencial para crescimento. E é lógico que nós temos vários problemas estruturais no país, políticos principalmente, que aqui não cabe nem a discussão, mas nós temos, né? E temos que encarar isso mesmo. E acontece o seguinte, muita coisa que vem do Brasil, da China, e muita coisa que vai para os Estados Unidos. Às vezes você pega o mesmo fornecedor que manda para cá e o mesmo fornecedor que manda para lá. E a gente já fez esse tipo de pesquisa, viu? Presencialmente, inclusive. Então você pega algumas ferramentas chinesas que vão para os Estados Unidos, elas são melhores produzidas. Porque como lá o mercado é mais maduro, o pessoal não vai comprar porcaria. Acaba encalhando, então não é pelo preço. Aqui no Brasil, como nós temos ainda muitas pessoas que têm pouco acesso à ferramenta e ainda tem
elas são caras pelo seguinte: se você trouxer uma coisa aqui no Brasil, é difícil de vender, então as empresas acabam trazendo em menor quantidade e para diluir o custo de toda essa importação acaba ficando muito caro. Quem vende mais barato que a gente está vendendo está trazendo para outras vias que eu não sei qual é, que até hoje eu não descobri, eu não sei como que faz, mas a gente faz com tudo legalizado, certinho, e realmente é mais difícil aqui no Brasil, tem um custo muito alto para tudo, né? Eu acho que com o tempo, eu acho que é natural a gente evoluir, não é nem que a gente não é nem questão de se a gente vai evoluir, eu acho que é natural. Vai ser lento, eu acho que nós temos um processo mais lento do que o normal. Não sei se é a minha ansiedade, mas eu acho que a gente podia estar num país muito melhor. Mas assim, eu acho que vai melhorar muito ainda. Então você pega até... Eu falo brincando, eu tenho uma cunhada que mora na Austrália e ela trouxe um brinquedinho de controle remoto pro meu filho, um carrinho de controle remoto pequeno, simples, que lá ela pagou baratinho. E aqui a gente também tem carrinho de controle remoto baratinho, que aí por 40 contos você acha que carrinho de controle remoto para comprar. Só que eu coloquei um do lado do outro, a qualidade é indiscutível, os dois made in China, né? Então você vê o que foi para o mercado australiano, que já é um mercado talvez mais exigente, mais aberto, é justamente isso. Eles, por ser mais aberto, ser mais exigente, eles têm mais opções de escolha, melhores opções de escolha. Aqui no Brasil, como é mais fechado, fica na mão de poucos e acaba vindo o resto do resto. Não é nem resto, que o brasileiro chega e fala assim: ó, é o seguinte, eu quero vender esse carrinho de controle remoto que você vende na Austrália, eu quero vender aqui no Brasil, mas tem que custar R$10. O chinês ele vai fazer o quê? Ah, tá bom, eu tenho um custo de produção de 2x para fazer um carrinho, se você quer um carrinho que custe meio X, eu também vou usar as peças que eu vou trabalhar aqui para chegar no custo meio X. O chinês não fala assim: não, eu não faço porcaria. O chinês ele chega e faz, ele tá lá para trabalhar, meu amigo. Se você quer um carrinho de controle remoto que não vai funcionar e que vai te dar problema, até uma ferramenta, ele vai fazer a ferramenta barata. Então, só que depois não vai cobrar dele, né? Ele não entrega a qualidade. Então tem bastante isso, não é problema do chinês, não. Isso é demanda dos brasileiros. Isso é demanda das empresas brasileiras, dos empresários brasileiros. Isso é demanda das empresas brasileiras e dos empresários brasileiros. Às vezes eles querem custo. E é claro que o chinês, para entregar custo, vai usar a pior matéria-prima que ele tiver e vai agilizar o processo produtivo dele lá também, né? Então o buraco é muito mais embaixo, não são só os impostos. Além dos impostos, tem muita coisa ainda que precisa mudar no Brasil. É difícil empreender justamente nessa área, porque a gente vende alguns materiais que são os originais e o chinês vai e copia, né? O empresário brasileiro também vai e copia e manda fazer baratinho lá, usando os piores materiais que tem. Que teoricamente fazem a mesma coisa. Teoricamente não, eles fazem a mesma coisa, só que vai durar muito menos e com material muito pior, né? E eu tenho essa exigência, às vezes, de comprar uma ferramenta que eu gosto de qualidade. Claro que eu compro coisa barata também, às vezes coisas que eu digo assim, quando eu não estava trabalhando com marcenaria, se eu precisasse comprar um martelo, um alicate, uma chave de fenda, eu ia lá e comprava o que eu pegava na prateleira ali para resolver os meus problemas, né? Mas depois, quando eu abracei a marcenaria como um hobby mesmo, aí eu comecei a comprar ferramentas que realmente funcionam, que dá certo. E é uma diferença grande. Para o hobbyista, às vezes tem coisa que não justifica comprar uns gabaritos tão caros para o hobbyista, mas o que me deixa um pouco indignado são às vezes os profissionais falando que as ferramentas custam caro, não os nossos, tá? As ferramentas boas. Cara, se você é profissional, você tem que investir. Se você é profissional, você vai ter que comprar, porque não adianta você querer comprar uma coisa porcaria para te dar problema. São coisas que realmente facilitam o trabalho. Olha, da loja, realmente foi um desafio, viu? E até hoje é um desafio diário. Eu diria para você que não é fácil, né? Uma empresa ter uma loja de ferramentas, tem muitas pessoas que vendem, né, ferramentas. Mas lá atrás, até hoje, na verdade, o nosso intuito sempre foi dar a oportunidade das pessoas encontrarem ferramentas que você não achava aqui no Brasil, né? Então, ferramentas importadas, não só dos Estados Unidos, mas do Japão, da Alemanha, né? Então, a nossa ideia era trazer ferramentas diferenciadas, tá? E tanto eu como o Leandro, a gente sempre gostou, né, de ferramentas diferentes, tal. A gente importava também por conta própria, né? E a gente acabou comprando várias coisas legais, tal. A gente falou, poxa, aqui no Brasil a gente não encontra isso, né?
né? Pô, por que a gente não abre uma loja, né, de coisas desse tipo? Daí a gente começou a pesquisar, né, o mercado, como que era, a gente viu que era muito carente, né, em 2015, né? Naquela época só tinha, acho que uma pessoa que vendia, né? E a gente entrou para somar. E, então, assim, existia essa preocupação, porque nem todo mundo tem a facilidade de comprar, né, a ferramenta importada, facilidade no idioma, né? Então a gente trouxe essas ferramentas, nós começamos a importar, procurar distribuidores oficiais, né, que a gente pudesse comprar e trazer para a loja, né? Mas realmente, né, é um desafio. Por que eu falo que é um desafio diário, né? Porque é tudo importado, né? Então é tudo dólar, tudo euro, né? Então essas coisas estão mudando dia a dia, né? Ainda mais agora, né? Nessa época de pandemia, né? O dólar foi lá em cima, né? Então isso realmente afeta, né? E é ruim, né? Não vou falar para você que é bom ou não, é ruim porque nós temos que de alguma forma repassar nesses valores, né? Mas de qualquer forma a gente consegue trabalhar ainda com um valor atrativo, né? A gente consegue ter um custo aí bacana, então a gente tenta deixar as despesas fixas bem condensadas mesmo, né? O mais baixo possível para a gente poder ter essa lucratividade nos produtos e trazer um preço de acordo para os nossos clientes, tá? Então tem dado muito certo, né? A gente gosta muito da loja, quer dizer, além do empoeirados dos vídeos, a gente se diverte muito com a loja, porque a loja também nos traz muito conhecimento de ferramenta. E por fim, cara, eu que agradeço você por fazer essa entrevista com a gente aí, eu só tenho a agradecer a todos vocês. No momento que a gente começou a praticar a marcenaria, eu não fazia ideia que o grupo era tão grande assim de brasileiros que praticavam a marcenaria, sabe? Eu não fazia essa ideia que tinha tanta gente criando uma amizade tão legal. E, cara, eu só tenho a agradecer a vocês. E Pomerode esse ano aqui, hein? Uma pena que a mega feira de robismo não aconteceu, mas ela vai acontecer ainda esse ano aqui. O Luiz e o Morcegão que estão organizando tudo isso aí, vai ser bem legal. Eu acho que, assim, vai acontecer de novo e eu não vejo a hora que aconteça pra gente poder se encontrar lá e a gente conversar, trocar ideias, né, cara? É isso aí, obrigado então pela oportunidade de entrevista aí, tá bom? E sucesso pra vocês todos aí, principalmente pra você, Paulo. Você é um cara super legal, gente boa, que sempre tratou a gente bem. Eu só tenho a agradecer a você, tá bom? Um grande abraço aí e se cuida, hein? Fique em casa. Olha, Paulo, queria agradecer de novo, né? Novamente, a oportunidade de estar aqui falando com você, com o pessoal aí. Agradeço mesmo, de coração. E assim, o que eu queria falar para as pessoas é o seguinte, né? Vira e mexe a gente recebe muitas perguntas lá, né? Por e-mail, por mensagens e tal, de como começar, né, esse hobby tão gostoso, né? Olha, começar com poucas coisas, tá? Não precisa lá sair comprando máquina, ferramenta, acessório, né? Querendo já começar a fazer um closet, um armário de cozinha, né? Não, muito pelo contrário, você tem que começar fazer coisas pequenas, né? Vai sentindo, né, o que você gosta mais, as ferramentas você vai comprando aos poucos, né? Principalmente ferramenta manual, até para você entender um pouco mais as ferramentas e depois ir para as máquinas, né? Assiste muitos vídeos, poxa, tem muitos vídeos gratuitos, os nossos, né, principalmente, aí, são muito legais, e outros canais também, tem muito vídeo bom aí. Então, assim, assistir, vai aprendendo, né, ter a humildade aí de realmente reconhecer que você não vai começar fazendo já um closet, né, um armário com porta, com gaveta, com dobradiça, né, fazer coisas pequenas, porque a paciência, o trabalho de madeira é o mais legal, né, porque demora, né, você tem que ir lá, fazer o projeto, cortar, depois fazer a furação, depois montar, depois o acabamento, depois esperar secar, enfim. Então é um processo que realmente exige muita paciência, né? Então isso é uma coisa que faz bem para a cabeça, né? Nesses dias tão corridos, né? O dia a dia nosso é corrido, né? Então isso eu acho uma coisa que é legal. E é isso aí, estamos à disposição, né? Se vocês precisarem de alguma coisa, poxa, tem o Instagram lá, vocês podem seguir nosso Instagram, o próprio canal, a própria loja tem um formulário de contato. Então, o que vocês tiverem de dúvidas de ferramentas e de alguma dica, algum gabarito, vocês escrevem pra gente que a gente vai estar à disposição, tá? E Paulo, mais uma vez, obrigado e olha, sucesso aí com a marcenaria terapêutica. Até!
Eita, meninos, gente boa pra mais de metro. Saudade de vocês, viu? E numa primeira oportunidade eu caí a salto e conhecer a oficina, conhecer a loja. Quero gravar um programa com vocês, espero que vocês me convidem pra tanto. Seria uma honra pra mim. Enfim, Leandro e Luciano, o que falar mais, né? Espero poder encontrar vocês, dar um abraço pessoalmente e agradecer pelo carinho que vocês tiveram com Marcenaria Terapêutica, ok? E já que nós estamos falando de amigos, nós estamos falando de marcenaria, vamos ver o que a semana o Leonardo tem pra gente? Então vamos direto lá pro Dica Afonso. Fala, Paulão, nego velho. Um abraço para você e a todos que estão acompanhando aqui o Marcenaria Terapêutica pelo canal do Marceneiros Mega no YouTube. Hoje eu tô aqui para compartilhar um pouco com vocês algumas dicas sobre usinagem, principalmente com ferramentas manuais em madeiras que você vai encontrar com veio reveso, madeiras com nó ou madeiras muito fibrosas. Então, se você quer saber como dar uma melhorada no seu acabamento aí com esse tipo de madeira, não deixe de acompanhar o vídeo. Vamos lá, gente. O primeiro passo é a gente entender a composição da madeira. A fibra revesa, o grão reveso, madeiras fibrosas, o nó, toda a leitura que nós devemos fazer na madeira para saber como a gente vai poder usinar. Então aqui a gente tem um exemplo de uma quebra durante uma usinagem, né? Então a fibra revesa, a gente espera que as fibras da madeira estejam seguindo um caminho, né, um feixe de fibras regular, e quando a gente faz uma operação de usinagem, a gente acompanha, a gente penteia essa fibra no sentido, né? E no caso aqui a gente tem uma fibra vindo em um sentido e aqui a fibra vindo em outro. Então quando a gente vai fazer essa usinagem, a gente pega essa fibra de frente e acaba fazendo o estouro. Seja ela uma plena manual, seja ela feita num desengrosso ou num desempenho. Então a gente tem uma situação como essa. É bem fácil de você estar percebendo quando vai fazer uma operação de usinagem, você sentir o grão. Aqui eu sinto ele penteando para esse lado e aqui eu sinto eu pegando ele de frente, ele é áspero, né? Então isso aqui vai identificar que eu preciso trabalhar nesse trecho daqui para cá, penteando para cá, né? Acontece que muitas vezes esses grãos estão chegando um de encontro ao outro, então aqui eu pego num sentido e aqui eu pego em outro. A grande maioria dos marceneiros, né, ou pessoas que trabalham com madeira, seja para o hobby, seja profissionalmente, no início, quando começam a trabalhar com a madeira, a primeira coisa que acontece é encontrar madeiras duras para fazer determinados trabalhos ou madeiras com fibras nesse sentido. E é aí onde o cara começa a quebrar a cabeça ou até mesmo desistir porque não vê, será que eu não sei trabalhar? Será que minha ferramenta não está trabalhando direito, né? Mas isso é bem comum e através das ferramentas certas, do modo certo de identificar madeira, você vai tirando partido disso e começa a saber a fazer a usinagem perfeita dessas madeiras aqui. Então é bem comum quando você vai passar a madeira no desengrosso, depende se a madeira está suja assim, você coloca ela no desengrosso e logo ela sai lascada, ou seja, o sentido da fibra está ao contrário. Então na próxima passada você muda o sentido e tenta melhorar. Às vezes você tem um trecho que está com uma fibra num sentido e o maior trecho no outro sentido. Então você vai trabalhar o melhor sentido para tentar ir minimizando esse estouro na madeira. E muitas vezes você tem que parar essa operação no maquinário elétrico e depois deixar para dar sequência no acabamento manual, que é o que a gente vai dar a ênfase aqui nessas dicas, né? A fim de você conseguir chegar num resultado final, mesmo com a madeira não trabalhando tão a favor das ferramentas que a gente tem em mãos aí. Para madeiras com grão nesse padrão, geralmente as ferramentas elétricas de usinagem ou até mesmo as planas manuais, elas possuem um ângulo de ataque que não é favorável ao corte, à usinagem da fibra, né? Elas vão pegar
a fibra num sentido que vai promover mais esse estouro, que vai promover mais esse agarre e esse levantamento da fibra, né? Nós temos uma série de ferramentas, né? Aqui tem algumas que eu vou mostrar para vocês. Uma delas é uma plana, ela pode ser uma plana de preferência com um ângulo baixo, né? Essa aqui ainda não é uma low angle, ou seja, um ângulo mais baixo, mas já tem um ângulo razoável, ainda mais que ela tem uma regulagem de abertura de boca. Isso promove uma boa usinagem, porque quando a gente consegue regular a boca bem fechada, ao mesmo tempo que eu seguro a fibra da madeira na frente da boca, eu entro com a ferramenta inclinada e isso ajuda na usinagem. Dependendo da madeira, ainda você tem dificuldades para trabalhar com a plana mesmo nessa configuração. Aí o que acontece? Aí eu parto para as raspilhas. As raspilhas, acho que a grande maioria conhece, são ferramentas de corte também. Então basicamente é uma chapinha de metal, pode ser encontrada já prontas, você pode fazer a sua mesmo. Esse aqui é um exemplo, uma lâmina de serrote antigo, de serra. O importante é a fiação que a gente vai fazer isso. E como funciona essa fiação? Tanto nessas aqui manuais, como esse aqui que é um raspador, que também basicamente é uma raspilha dentro de um gabarito, né? A gente tem outros formatos dele. Geralmente a gente trabalha aqui e numa angulação nesse sentido, né? Então basicamente esses raspadores, eles trabalham de uma forma. Esse aqui ele tem uma superfície que a gente vai deixar bem esquadrejada, né? O foco aqui não é falar sobre a fiação, mas só como ele funciona. Então eu tenho uma superfície, a gente faz uma fiação, depois a gente cria uma rebarba através de uma abrasão aqui no canto, a gente dobra o fio, né? A gente dobra o aço. Então, para vocês terem uma ideia, mais ou menos como se eu tivesse esse canto totalmente esquadrejado aqui, e quando eu passo a lâmina, eu giro para baixo uma borda do metal, né? E ele fica dessa forma. Mais ou menos quando a gente corta também o metal, fica aquela rebarba onde a gente acaba se machucando, se cortando, é justamente isso. Quando a gente faz a fiação, a gente gira a borda desse fio. Nesse raspador 80, a fiação também é parecida, né? É uma fiação em 45 graus aqui. E depois do fio feito, a gente também vem aqui e amassa essa ponta. E aquela ponta que está bem fininha, ela gira para cá. Então, essas ferramentas de corte vão trabalhar nesse sentido, né? Com uma borda assim. Então, quando a gente põe aqui no gabarito, na mão ou numa ferramenta como essa, ela vai atacar a madeira nesse sentido. Ela faz um ganchinho. Como esse fio é um fio bem fininho, essa rebarba é bem fininha, ela pega a madeira num sentido onde ela consegue fazer a remoção e o corte da fibra sem um ângulo de ataque mais alto, né? Mais agressivo. É bom a gente colocar aqui que a maioria das nossas madeiras nativas aqui, e a madeira em sua grande maioria, a gente encontra esses padrões revesos ou madeiras com bastante nós. Então, nada mais certo do que a gente aprender a trabalhar com isso ao nosso favor. Para algumas situações, às vezes um nó na madeira ou uma fibra revesa pode ser um problema, porque pode ser um ponto de fraqueza, de ruptura da madeira. Em outros não. Em outros nós podemos acabar explorando esses elementos a fim de criar um efeito decorativo. Essa aqui é a peça, é um exemplo. Aqui eu tenho embuia com nós e uma madeira bastante revesa acontecendo. E eu tenho um tampo em jacatirão, que é uma madeira bastante dura também. Eu tomei partido para isso, justamente desse defeito, para criar um efeito, né? Então a gente tem um nó acontecendo aqui, eu tenho a fibra acontecendo em várias situações. Então isso aqui praticamente é impossível você regularizar com uma plana, seja uma ferramenta elétrica ou até mesmo uma plana manual, porque de alguma forma ou outra você vai acabar estragando o trabalho que você está fazendo através de lascar a madeira, né? E aí criar um buraco e às vezes você perdeu a peça.
você deixar a madeira com esse tipo de padrão aqui é complicado, porque você lixa para um lado ou corta com a ferramenta de corte com o outro e o outro sentido está ao contrário, então você vai criando pontos esbranquiçados na madeira, principalmente se for no topo da madeira. Então a ideia é se trabalhar bem o topo também para revelar essas belezas aí que a madeira, afinal de contas, oferece, o que a gente quer explorar quando a gente trabalha com madeira, né? Sempre é válido lembrar que quanto mais ferramentas nós temos para fazer um determinado trabalho específico, melhor acaba saindo esse trabalho, né? E às vezes isso não é só uma ferramenta de corte de um tipo ou de outro. Às vezes você tem que trabalhar com algumas outras ferramentas. Então você começa num desengrosso, aí você trabalha até um certo ponto, você vem ou com uma plana de ângulo baixo, ou vem para os raspadores, e depois sempre acaba finalizando na lixa, que também é um elemento de corte. Vai lembrar que as lixas são pequenos grãos de madeira, né, que estão também trabalhando essa abrasão da superfície. Então, principalmente trabalhar no sentido da fibra é muito importante. Então, como trabalhar no sentido da fibra se eu estou com vários sentidos acontecendo? Às vezes você pode trabalhar primeiro no maquinário mais pesado, desbaste, uma lixadeira de cinta que vai te fazer uma limpeza de parte dessa madeira, só que você sempre vai ver que os detalhes, alguns estão esbranquiçados, porque você corta a madeira num sentido aqui e no outro pega um sentido ao contrário. Aqui é a mesma coisa. Então quando a gente vai trabalhar com esses detalhes aqui, ó, o importante, quando a gente vai chegando com grãos mais baixos, é você começar a pentear e desenhar a fibra da madeira. Então eu venho, se a madeira está fazendo esse sentido, eu venho com a minha lixa não só passando aqui por cima, mas venho fazendo trabalhos, seja isso na lixadeira elétrica ou depois com a lixa na própria mão. Então eu venho aqui e trabalho penteando essa fibra a fim de estar sempre pegando o sentido dela correto. Nessa peça aqui a gente tem um exemplo bem claro do que a gente está falando sobre lixar no sentido do veio, né? Isso aqui é uma peça de peroba rosa, linda, né? Onde eu estou trabalhando exatamente com o nó e os veios em todos os sentidos. Então mesmo, essa aqui não foi feita no torno, mas mesmo uma ferramenta como o torno, que você está fazendo giro, né? Por isso é importante, às vezes, o torno ter a rotação para os dois lados, para você poder fazer o corte da fibra dos dois lados e pentear dessa forma, né? Ou seja, numa operação de acabamento, como foi esse caso aqui depois à mão, né? Então eu tenho que trabalhar cada forma de uma forma única. Então eu venho nesse sentido, aqui eu venho nesse sentido, e aí você vai desenhando a peça, praticamente penteando fibra por fibra. Só dessa forma você consegue extrair esse tipo de beleza da madeira. Gente, em marcenaria, principalmente aqui no Brasil, o que a gente mais encontra é madeira com veio reveso, madeira com nó, né? E isso não se atende só a madeiras muito duras, às vezes a gente pega madeiras moles também, que tem essas características, né? Madeiras fibrosas, então a gente tem que estar preparado para poder trabalhar com usinagem com qualquer tipo de material. E muitas vezes é esse desenho, essa característica da madeira que, se você explorar da forma certa, vai te render aí um visual lindo da madeira. Então, não é difícil. Com às vezes uma sucata de uma serrinha velha ou de alguma outra máquina, você já consegue fazer uma raspilha, já consegue aplicar essas técnicas que eu te falei. Então, se você gostou, continue acompanhando aí Marcenaria Terapêutica, sempre com entrevistas, amigos e algumas dicas para vocês. Um forte abraço a todos e é com você aí, nego velho! Ei, Leonardo, velho, bicho. Vou falar uma coisa pra você. Você é um baita de um professor, cara. Leonardo, obrigado por esse assunto de hoje, de reverso, de madeira, de lixamento, de como usar plana, como usar raspilha. Pô, foi de profunda grandeza esse assunto. E eu acho que semana que vem tem mais algum assunto com o Leonardo Afonso no Dica Afonso. Leonardo, obrigado, até semana que vem.
e já saindo de um amigo, entrando no outro amigo e vamos para outro amigo novo. Agora nós vamos lá para o Ceará. Juazeiro do Norte, com o nosso amigo Alan Dier, que traz o Literatura de Cordel da semana. Vamos dar uma olhada? Olá pessoal, eu sou Alan Dier, eu falo de Juazeiro do Norte, no Ceará, e esse é o quadro Literatura de Cordel. No cordel de hoje eu vou falar sobre o tema energia. O título do cordel é 220 ou 110. Eu espero que vocês gostem. 220 ou 110. O Brasil foi dividido em duas redes voltaicas. Uma é 220, a outra é 110. Por isso não é replugado, pois poderá lhe causar um tremendo revestrez. 220, o próprio valor já diz que essa é a mais potente. As máquinas dessa corrente são fortes, robustas, valentes, não dá para você brincar. Mas preste atenção, meu amigo, se plugar em 110, a máquina nem vai ligar. Já ao contrário da outra, se a máquina for 110, se você ligar enganado, o prejuízo vai ser caro. Vai ter o motor queimado, não dá para voltar atrás, só vai ouvir o zumbido e a fumaça dela saindo e o motor não presta mais. Com energia não se brinca, é bom não esquecer a dica que agora eu vou lhe dizer. Identifique suas tomadas, verifique as voltagens que nelas ali vão ter, para não ligar sem querer e ver naquele segundo a sua máquina perder. E quando for mexer com energia, lhe passo esse recado: se você não entender do ofício, melhor chamar alguém preparado, pois um vacilo que der, podes morrer pregado. Tanto faz 220 ou até mesmo 110, essas duas forças são fortes e podem lhe juntar os pés. Eu mesmo já fui vitimado com um choque daquele desgraçado, quando uma tomada inventei de trocar, a chave de fenda tocou errado e eu virei o fio terra. Pense num choque arretado. Vou lhe dizer, meu amigo, minha alma foi no inferno, mas em seguida logo voltou, mas foi por sorte ter caído lá no quadro o disjuntor. Pense num choque da peste, o seu corpo todo estremece, depois os nervos adormece e você não sente nem dor. Mas o beliscão que tu leva parece um coice de égua, é muito pior do que dor. Passei uns 2 dias dormente, com os dedos das mãos meio quentes e no corpo todo um tremor. Meu amigo, depois do acontecido, não troco nenhuma lâmpada, seja ela de LED, seja lá do que for. Nunca mais mexo com energia, pois na minha vida tenho amor. E vou lhe contar outro caso que aconteceu com o eletricista e do choque que ele levou. Enquanto mexia nos fios na parede do quintal, não percebeu que do seu lado havia um pequeno animal. Esse bendito era um gato, manhoso que era o tal, pois o infeliz se chegou e no eletricista se esfregou. Mas isso é coisa normal. Porém, tocando nas pernas com suas patas fez fio terra e um baita choque ele causou. O eletricista gritou e o choque por sorte o jogou. Caindo no chão, o gato miou e o miado do gato foi tão grande que tenho certeza naquele instante uma das suas 7 vidas findou. E para concluir, eu lhe falo: 220 ou 110, qualquer voltagem é perigo. Um erro pode lhe dar prejuízo, ou pode mesmo até ser fatal, e te levar mais cedo para o céu. E por hoje encerro o quadro Literatura de Cordel. Bom pessoal, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. E mais uma vez aqui no Literatura de Cordel, peço que vocês encaminhem aí os motes, né? As sugestões para que eu possa criar os cordéis, que eu preciso da ajuda de vocês, tá bom, meus amigos? Então encaminhem aí. Esse foi o cordel de hoje, 220, 110. E espero que vocês tenham gostado, tá bom? Um abraço a todos e uma boa noite. Alan, isso é uma das coisas que mais atrapalha aqui precisa de energia nesse país, né? Você nunca sabe se na região tem 110, 220. Na própria oficina você pode ter as duas, as duas voltagens. Pô, isso é complicado, mas
como diz o Alan, vamos ter cuidado, fazer energia não é para qualquer um, chama um técnico especializado, faça sua rede, marque nas tomadas que é 110, 220, para você não errar os aparelhos. E vamos seguir a vida aí com esse problema de energia, né? Gente, muito obrigado pelo carinho de sempre. Conto com vocês toda segunda-feira aqui às 20h30 no canal do Marceneiros Mega, com o programa Marcenaria Terapêutica. Mas não sai daí não, hein? Não sai daí não, porque agora quando vai começar, na sequência já devemos estar ao vivo, já conversando, esperando acabar o Marcenaria Terapêutica para entrar com Marcenaria Terapêutica Plus. Eu, Ricardo Morcegão e um convidado, ou 2 convidados, enfim, a gente não sabe o que acontece nesse Marcenaria Terapêutica, porque toda segunda-feira é um assunto diferente, são pessoas diferentes, vocês falando com a gente no chat, a gente trocando ideias, enfim, foi muito bacana a semana passada, né? Na segunda-feira passada, e hoje não vai ser diferente. Então, na sequência já fica no canal do Marceneiros Mega, que vai começar a live do Marcenaria Terapêutica Plus. Valeu, até agora, daqui a pouco na live. Abraço!